E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Red Contos e Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Yasmin, o que teremos hoje de história? Hoje teremos zumbi, galera. Vamos atualizar essa playlist aí, Apocalipse. Eu não lembro se eu tenho uma playlist chamada Apocalipse ou se é sobrenatural, mas eu acho que é uma desses dois, tá? Vamos atualizar essa playlist. A história é sobre o quê? Zumbi. Todo mundo adora uma história de zumbi, principalmente quando a protagonista é meio louca, né? Essa protagonista, ela é meio louca. No primeiro ela é um pouco sonsa, acredito que ela é um pouco sonsa, mas depois ela é muito tiro, porrada e bomba, sabe? Eu espero que vocês gostem da história de hoje. Não se esqueçam de curtir, de comentar, de ir pá, tá, gente? Olha, vocês estão vendo aqui minha casa, tá uma bagunça. Por quê? Porque eu vou me mudar. Vou ter que me mudar. Depois eu conto pra vocês por quê, porque acho que eu não vou nem precisar contar depois. Por quê? Porque meu teto tá caindo. Aí eu tenho que sair de casa pro pedreiro destelhar tudo e consertar meu teto. Pois é, galera, a vida do brasileiro, né? Então, por hoje é só isso mesmo. Espero que vocês gostem da história. Um beijo e tchau! No primeiro dia do apocalipse, despertei o talento de uma bruxa chamada Palavras Proféticas. Tudo o que eu dizia se tornava realidade. Pare. Pronunciei a palavra roucamente enquanto o zumbi mutante se apressava em mim. Mal a palavra saiu da minha boca, a criatura foi lançada para trás por mais de 30 metros, batendo na parede e explodindo em uma massa de carne mutilada. No segundo seguinte, cuspi um bocado de sangue e caí de joelhos. Minha garganta ardia. Cada respiração rasgava meus nervos como vidro quebrado. O preço era a minha própria força vital. Naqueles primeiros dias, usei esse poder para salvar mais de 100 lobisomens mordidos por zumbis. Começou com uma tosse leve. Depois vieram os vômitos de sangue. Agora meu corpo estava no seu ponto de ruptura. Lydia, suas cordas vocais estão severamente rasgadas. Seus órgãos internos estão falhando rapidamente. Se você usar sua habilidade mais uma vez, vai morrer na hora. Blake, o curandeiro da matilha, encarava o relatório médico recém-impresso em sua mão, a testa franzida de preocupação. Fred, o comandante da base, e Alpha King, estava ao seu lado. Blake, o projeto rúnico é viável? A voz de Fred era baixa e sombria. Sim. Blake ajustou os óculos, seu olhar frio pousando em mim. Gravamos o selo do silêncio nos nervos espinhais de Lydia. Enquanto ela permanecer completamente em silêncio, a runa suprime a reação, e extrai e comprime seu poder não utilizado das palavras proféticas, armazenando-o por 3 anos. Um único uso após esse acúmulo será suficiente para eliminar todos os zumbis da cidade em um instante. Fred se virou bruscamente para mim, os olhos ardendo com intensidade fanática. Lydia, você consegue fazer isso? 3 anos sem uma única palavra para acabar com o apocalipse. Você precisa entender. Se disser qualquer coisa antes do tempo, a runa se estilhaça, e todo o poder acumulado desaparece num instante. Engoli o sangue subindo pela garganta, peguei a caneta e o papel na mesa, e sem hesitação, escrevi uma única palavra. Sim. Encantamentos antigos ecoavam em meus ouvidos. Um calor abrasador queimava minha nuca. Quando a runa finalmente se gravou na minha pele, eu fiquei muda. Para garantir que o Projeto Silêncio, uma missão da qual dependia o destino do mundo, tivesse sucesso, Fred ignorou todas as objeções e me nomeou a única agente especial da base. Eu não precisava lutar além dos muros. Não precisava engolir a pasta arenosa e amarga que os outros sobreviventes comiam. Todos os dias, núcleos zumbis da mais alta pureza eram entregues ao meu ambiente com temperatura controlada, nutrindo meu corpo debilitado. Sob o olhar atento de todos que esperavam que eu salvasse o mundo, tornei-me um ícone silencioso, erguido em um pedestal. No primeiro ano, eles estavam cheios de gratidão e admiração. Me tratavam como a única salvadora. No segundo ano, os sobreviventes continuavam morrendo na linha de frente enquanto eu permanecia segura no meu quarto. Suspeita e ciúme começaram a surgir. No terceiro ano, eu ouvia as patrulhas do lado de fora da minha porta todos os dias. Me chamavam de fraude, de parasita. Um desperdício de recursos que se sustentava na antiga glória. Então, poucos dias antes dos 3 anos, bam! A porta foi arrombada com força. Meu namorado, Alpha Archie, entrou correndo coberto de lama e sangue. Ele carregava uma mulher cujo rosto estava pálido como a morte, cujo pescoço trazia a marca inconfundível de uma mordida de zumbi. 2 fileiras de carne rasgada. Ele agarrou minha gola, os olhos vermelhos e rugiu. Lydia, pare de bancar a muda. Diga alguma coisa. Salve ela. Archie me puxou com tanta força que eu tropecei. Meu olhar passou pelo rosto dele, distorcido por uma preocupação desesperada, e caiu sobre a mulher em seus braços. Emma Carter, sua amiga de infância, daquele esquadrão de combate da base que sempre me olhava com desprezo. Forcei a conter a dor aguda que explodia na base do meu crânio, desencadeada pela onda de emoção, e me livrei dos dedos dele da minha gola. Virei-me, peguei o caderno e a caneta, e escrevi rapidamente, empurrando a página diretamente na frente dele. Archie, você sabe que os 3 anos estão quase acabando. Faltam apenas alguns dias. Preciso conservar meu poder para acabar com este apocalipse. Eu absolutamente não posso falar agora. Tapa. Ele arrancou o caderno da minha mão. Acabar com o quê? Economizar o quê? Acho que você só tem medo de morrer. Os olhos dele arderam de fúria enquanto apontava para Emma e rugia. Estou pedindo para salvar uma pessoa. Quanto de energia isso poderia consumir? Ela cresceu comigo. Eu não posso simplesmente vê-la morrer.
No chão, Emma soltou um gemido abafado e cuspiu uma boca cheia de sangue negro. Ela agarrou fracamente a perna da calça de Archie e forçou um sorriso pálido e lastimoso. Archie, não force a Lydia. Ela é o tesouro precioso da base agora. Lobisomens comuns como nós, lutando na linha de frente, como poderíamos merecer que ela desperdice seu precioso poder com a gente? Não fale, guarde suas forças, Archie retrucou. Mas os olhos de Emma passaram por ele e se fixaram nos meus, desafiadores e zombeteiros. Ofegante, ela continuou com uma voz fraca e nauseantemente nobre. Lydia está certa, ela vai salvar o mundo. Mesmo que já tenham se passado 3 anos e todos estejam lutando e morrendo lá fora todos os dias, enquanto ela não moveu um dedo, ela é especial, afinal. Se eu morrer, não é nada. Não deixe minha morte arruinar a boa vida da Lydia. Cada palavra era como uma faca girando na minha carne. Essa era Emma, a mulher que todos aclamavam como uma deusa da guerra. Ela sabia exatamente como usar a própria fraqueza como arma, despertando a maior malícia com a voz mais suave. Archie perdeu o controle completamente. Num instante, seu corpo se moveu. Suas garras se estenderam enquanto ele se transformava parcialmente, pressionando as pontas afiadas contra minha garganta. Lydia, última chance. Você vai salvá-la? Olhei para o Alpha que um dia prometeu me proteger e me entender para sempre. Meu coração parecia afundar em água gelada. Se eu falasse, a runa se quebraria. 3 anos de poder acumulado desapareceriam num instante. A cidade inteira, talvez o mundo inteiro, perderia sua única esperança. Mantive minha posição sem nenhum traço de medo, deixando suas garras pressionarem minha pele. Reddit, contos e afins. E balancei a cabeça novamente, firme. Bom, simplesmente perfeito. Archie soltou uma risada amarga, a decepção nos olhos tão densa que sufocava. Lydia, você não é só inútil, você é um monstro frio. Ele recolheu as garras, pegou Emma no colo e saiu furioso sem olhar para trás. Em meio-dia, a notícia da recusa de Lydia em salvar uma vida se espalhou como fogo por todos os cantos da base. Inútil. Ingrata. Acumulando os melhores núcleos enquanto heróis da linha de frente morrem. Rumores cortavam a reputação que eu construí em 3 anos como lâminas tangíveis. Fui até a janela, levantei um canto da persiana e olhei para a praça abaixo. Centenas de sobreviventes se reuniam, seus rostos distorcidos pela raiva. E os que gritavam mais alto, liderando o ataque, eram justamente aqueles que eu havia arrancado das garras da morte no primeiro dia do apocalipse. Aqueles que salvei enquanto tossia sangue, usando minhas palavras proféticas para tirá-los dos dentes dos zumbis. Naquela época, eles se ajoelhavam e se curvavam, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto agradeciam por eu ter salvado suas vidas. Agora, empunhavam armas, gritando para que a muda fosse expulsa da base e entregue aos zumbis. Meu olhar varreu a multidão. Archie estava na borda da praça, assistindo a cena com olhos frios. E Emma, mantida viva por alguma droga que prolongava sua vida, encostava-se em seu ombro, um sorriso convencido e triunfante curvando seus lábios. Nesse momento, a pesada porta eletrônica de aço do meu quarto emitiu um bip baixo e ameaçador. Bum! A porta foi arrombada violentamente. Fred entrou com passos firmes, as botas militares batendo no chão, o rosto frio como gelo, seguido por 2 guardas armados. Lydia, estou extremamente decepcionado. Ele me encarou de cima, a voz sem qualquer calor. A base não despejou recursos estratégicos em você para que você possa se impor em um momento como este. Se você não quiser contribuir com a base, então será retirada da unidade de cuidados especiais. Ele fez um gesto com a mão. Os 2 guardas avançaram contra mim como lobos famintos, me puxando da cadeira e me jogando no chão. Abri a boca e apontei freneticamente para a runa no meu pescoço, esperando que ele visse o brilho azul do poder acumulado irradiando dela. Fred virou o rosto com nojo. Joguem ela no porão. Cortem todos os núcleos especiais de suprimentos. Ela ficará lá até decidir abrir a boca e colaborar. Eles me arrastaram escada abaixo até o porão escuro e úmido. Mal fui jogada no cheiro cortante de mofo. Várias figuras altas e musculosas entraram pela porta. O líder era Paul, o segundo em comando de Emma. Ele estalou os dedos, os ossos rangendo com estalos altos. Então, você é o lixo inútil que se recusou a salvar a Emma. Paul não perdeu tempo. Avançou e acertou um chute brutal no meu peito. Crack! O som nítido de costelas se quebrando ecoou pelo porão. Uma dor agonizante atravessou meu corpo. 2 das minhas costelas estavam quebradas. Me encolhi como um animal ferido, abrindo a boca instintivamente, mas a restrição absoluta da runa não deixava escapar nenhum som. O que foi? Perdeu a voz? Lá em cima você era bem corajosa. O grupo de Paul me cercou de uma vez. Socos e chutes caíram sobre minha cabeça, costas e abdômen. Entre a névoa da dor, tateei atrás da caneta e do papel que haviam caído ao meu lado. Eu queria escrever e contar a verdade. Só mais alguns dias e o apocalipse acabaria. Uma bota militar pisou com força na minha mão, esmagando os ossos. Ainda escrevendo? Escreva suas mentiras! Paul pegou meu papel e minha caneta, rasgou tudo e jogou os pedaços na água suja do chão. Um lixo mudo que não faz nada além de comer de graça. Você realmente acha que é algum tipo de salvadora? Sangue encheu minha boca. Tossindo, levantei o rosto inchado e olhei para a porta de ferro entreaberta do porão. Archie estava ali. Ele observava friamente enquanto eu era espancada no chão. Aqueles olhos que antes diziam, eu te amo, agora não tinham nada além de desprezo. Ele não disse nada, apenas se virou e desapareceu no fim do corredor. A partir daquele dia, o porão virou meu inferno vivo. Paul e sua equipe vinham todos os dias, encontrando novas formas de me torturar.
Meus 10 dedos foram quebrados um a um, inchados e deformados em ângulos grotescos. Eu recebia apenas uma refeição por dia. Restos podres misturados com areia e sujeira, jogados no chão. Com os dedos quebrados, eu não conseguia pegar nada. Apenas me arrastava e lambia como um animal. Pela pequena janela do porão, eu via as pessoas passando lá fora. Aqueles que eu havia puxado de volta da morte enquanto tossia sangue. Sempre que passavam, desviavam o olhar ou aceleravam o passo. Às vezes, alguém cuspia na minha direção. Dia após dia passou. Meus ossos não cicatrizavam. As feridas começaram a apodrecer. Até a 7ª noite. A porta de ferro do porão foi arrombada novamente. Paul entrou correndo, coberto de sangue, os olhos vermelhos e selvagens. Ele me agarrou pela gola e me ergueu parcialmente do chão. Saia! A Emma está morrendo. Hoje, mesmo que isso te mate, você vai cuspir essa maldita profecia. Paul me arrastou pelas escadas de concreto áspero. Cada impacto violento fazia minhas costelas quebradas roçarem contra os órgãos internos. A dor quase me levou ao choque. Bam! Fui jogada com força no chão frio da enfermaria. Paul seguiu com um chute brutal na parte de trás do meu joelho, forçando-me a me ajoelhar diante da cama do hospital. Na cama, Emma convulsionava violentamente, veias negras rastejando pelo rosto como uma teia de aranha. Ela estava se transformando. Lídia! Salve ela! Archie correu como um louco, agarrando um punhado do meu cabelo e empurrando meu rosto na direção de Emma. Fechei a boca e encarei em silêncio aquele alfa, o homem por quem eu já tinha arriscado minha vida para proteger. Vendo minha completa falta de reação, um lampejo de ferocidade cruzou os olhos de Archie. De repente, ele puxou uma adaga da cintura e pressionou a lâmina gelada contra minha garganta. Lídia, abre a boca! Ele rosnou, pressionando mais forte. Sangue quente escorreu pelo meu pescoço e encharcou minha gola. Salve ela, ou morra aqui agora. A dor ardente no meu pescoço não era nada comparada ao gelo que se espalhava pelo meu coração. Forçada a inclinar a cabeça para trás, encarei-o em silêncio. Esse era o homem para quem eu guardei minhas forças por 3 anos. O homem por quem eu estava pronta para morrer. Minha indiferença total finalmente destruiu o que restava da sanidade de Archie. Sua mão tremeu, e a adaga caiu no chão com um estrondo. Ele desabou de joelhos aos meus pés em desespero. Eu imploro! Lídia, eu imploro! Ele gritou, agarrando minhas pernas. Se você salvar a Emma, eu serei seu escravo para sempre. Se ela morrer, eu morro aqui na sua frente. Ao lado dele, Paul sacou a arma e pressionou o cano frio contra minha têmpora, rangendo os dentes. Abre essa boca! Abri os lábios, mas apenas um som quebrado e rouco escapou da minha garganta. Eu queria dizer a eles: aguenta só mais um pouco e esse apocalipse acaba. Olhei para minhas mãos, enfaixadas e deformadas, com todos os 10 dedos quebrados. Sem caneta, sem papel, sem gestos. Ninguém queria me ouvir. Olhei para a rival morrendo na cama. Para o camarada com uma arma na minha cabeça. Para o amante ajoelhado no chão, disposto a me forçar a agir. E de repente, tudo pareceu absurdamente ridículo. 3 anos de silêncio. Incontáveis cicatrizes. 7 dias de tortura pior que a morte. Para quê? Dane-se ser salvadora. Se tudo o que queriam era sobreviver a este momento, então que fosse. Meu peito subiu e desceu com violência. Forcei minha garganta, atrofiada após 3 anos sem uso. Reddit, contos e afins. Uma voz rouca e quebrada ecoou na enfermaria silenciosa. Tudo bem. No instante em que a palavra saiu da minha boca, uma dor lancinante explodiu na nuca, como se tentasse arrancar minha alma do corpo. Eu senti com clareza. O vasto poder adormecido dentro de mim, acumulado por 3 anos, suficiente para varrer todos os zumbis do mundo, desabou como uma represa rompida e desapareceu no vazio. E Emma arfou. As veias negras em seu rosto recuaram rapidamente. A cor voltou à pele pálida. Seus olhos se abriram de repente. Ela respirou fundo, revigorada. Emma! Emma, você está bem. Archie avançou em êxtase. Os dois se abraçaram, chorando de alívio. Paul e os membros do esquadrão explodiram em gritos de sobrevivência. Ninguém olhou para mim, caída no chão, tossindo sangue pelo impacto do poder. Engoli o sangue subindo pela garganta e sorri friamente. Então, uar! Uma sirene de ataque aéreo de nível máximo rasgou o céu da base. Pelo rádio no corredor, os gritos desesperados dos guardas ecoaram. Horda! Horda nível tsunami! Acima de qualquer classificação! A muralha externa foi destruída! Eles estão dentro! Ah! Bum! A porta blindada da enfermaria, com meio metro de espessura, foi arrancada das dobradiças, junto com parte da parede ao redor, por uma força monstruosa. Detritos voaram por todo lado. Um cheiro intenso de decomposição inundou o ambiente junto com o vento. O sorriso de Archie congelou completamente no rosto. Emma, que acabara de comemorar sua sobrevivência milagrosa, ficou tão apavorada que caiu da cama do hospital. Abram fogo! Abram fogo! Paul foi o primeiro a reagir. Ele ergueu o rifle automático e disparou descontroladamente em direção à porta. Mas já era tarde demais. Vários zumbis mutantes, com membros esguios e velocidade assustadora, atravessaram o granizo de balas e imediatamente imobilizaram os 2 soldados da linha de frente no chão. Ah! A sala inteira se transformou em um inferno em segundos. Eu permaneci ajoelhada e em silêncio. O ferimento de faca que Archie havia aberto no meu pescoço ainda sangrava. O cheiro doce e metálico do sangue fresco deveria ser suficiente para enlouquecer qualquer zumbi. Um deles, com olhos saltados e descontrolados, me notou. Caiu de 4 e avançou em minha direção com um rugido. De volta.
Ele recuou 2 passos rapidamente, como se tivesse visto algo indescritivelmente aterrorizante. Desviou de mim, colado à parede, e atacou outro soldado próximo. Eu permaneci ajoelhada no centro do massacre. Centenas, milhares de zumbis invadiram a base como uma onda, mas se separavam de forma estranha, a apenas meio metro de onde eu estava. Eles atacavam tudo ao redor em frenesi, mas nenhum deles ousava sequer roçar em mim. Isso é impossível. Como isso é possível? Archie, arrastando Emma em direção ao túnel de fuga, ficou paralisado diante da cena, os olhos cheios de incredulidade. Paul esvaziou o carregador e correu em direção à passagem interna. Eu não lhes dei atenção. Me apoiei na estrutura fria e pegajosa da cama e me levantei com dificuldade, instável. As costelas quebradas raspavam a carne a cada movimento. Cada respiração trazia espuma de sangue aos meus lábios. Virei-me. Arrastando a perna direita quebrada pelo chute de Paul, caminhei passo a passo em direção à saída. A massa de zumbis bloqueando o caminho se abriu em uníssono, formando um corredor entre corpos mutilados e membros decepados. No final do corredor, um homem coberto de sangue rastejou até mim e agarrou meus sapatos desesperadamente. Lídia, me salve. Eu vou me ajoelhar. Era o chefe de logística da base. 3 dias antes, ele havia jogado minha comida no chão e pressionado minha cabeça contra o chão para me obrigar a lamber tudo, apenas para agradar Emma. Olhei para ele com frieza. Coma! Um enorme zumbi brute saltou de cima, esmagou sua coluna com um único golpe, agarrou-o e o arremessou direto na boca, despedaçando-o. Sangue respingou na minha perna. Passei por cima sem expressão e continuei andando. Toda a base já havia sido tomada. Chamas, gritos e o som de carne rasgada preenchiam o ar. Aqueles que comemoraram minha obediência momentos antes, que rasgaram meu papel e minha caneta, que me insultaram e humilharam sem piedade, agora se contorciam e gritavam sob as garras dos zumbis. Atravessei a praça, passei pelos portões. O inferno na terra rugia atrás de mim, mas eu não sentia nada. Não olhei para trás. Finalmente atravessei os portões de aço destruídos da base. O vento noturno cortava minhas roupas ensanguentadas. A névoa do apocalipse cobria as ruínas da cidade à frente. Assim que arrastei meu corpo quebrado para frente, prestes a entrar nas ruínas, dezenas de olhos dourados com pupilas fendidas brilharam sobre uma pilha de carros destruídos. Um líder abissal de 3 metros de altura, coberto de espinhos ósseos, se ergueu lentamente, bloqueando meu caminho com intenção mortal. Saia! Encarei o líder abissal de 3 metros de altura com esporões ósseos diante de mim e forcei as sílabas quebradas para fora da garganta. As pupilas douradas e escuras nos olhos do abissal se contraíram bruscamente. Seu corpo maciço estremeceu violentamente, e ele recuou de 4. Passei por ele, e arrastando minha perna direita destruída, avancei passo a passo pela névoa densa das ruínas da cidade. Os 3 anos de poder acumulado haviam sido resetados a 0, e a reação era devastadora. Queimava meu corpo como fogo selvagem. Ele se deteriorava rapidamente. As costelas quebradas por Paul estavam deslocadas, gravadas na minha carne, sem qualquer possibilidade de cicatrização. A cada respiração, meus pulmões pareciam se encher de cacos de vidro cortantes e ensanguentados. Meu corpo estava em um inferno vivo, mas minha consciência nunca esteve tão lúcida. Encostei em um cano de água enferrujado e levei a mão à nuca. O selo do silêncio que Blake havia gravado em mim havia desaparecido completamente, restando apenas uma leve marca de queimadura. Por 3 anos, aquilo foi uma algema apertada, me monitorando constantemente, me sufocando, me forçando ao silêncio por causa daqueles sobreviventes egoístas, me forçando a acumular esse chamado poder de salvar o mundo. Ridículo. Eu os tratei como meu povo, e eles me trataram como lixo descartável, espremida até o último resquício, e depois jogado fora. Agora, a energia havia acabado, e as algemas estavam quebradas. Eu não precisava mais salvar força para ninguém. Não precisava mais temer que uma única palavra arruinasse tudo. Se essa vida já estava no limite, então eu poderia usar minha habilidade sem restrições. Rasguei uma tira de pano sujo, amarrei minhas costelas fraturadas com força, peguei um tubo de aço para servir de muleta e rastejei para fora do duto subterrâneo até a superfície. Segui o caminho gravado na memória e avancei para o norte pela cidade. Cada horda de zumbis que sentia meu cheiro se encolhia de terror e abria caminho diante de mim. No 4º dia, ao entardecer, finalmente parei. Diante de mim havia uma torre de sinalização tomada por vinhas mutantes. Era uma estação de transmissão militar de linha de frente, construída nos primeiros dias do colapso, com autorização de alto nível para transmitir em todas as frequências, cobrindo toda a cidade e alcançando diretamente as comunicações internas da base segura. Empurrei o portão de ferro enferrujado e subi a escada um degrau de cada vez. Cada passo deixava uma marca de sangue pegajosa no chão. Quando cheguei à sala de transmissão no último andar, estava completamente coberta de sangue. O painel de controle estava enterrado sob camadas de poeira, mas eu sabia que a bateria nuclear reserva ainda tinha energia suficiente para uma última transmissão. Joguei o tubo de aço de lado e desabei na cadeira de controle. Com dedos ensanguentados, apertei o interruptor vermelho no console principal. Estalos, chiados. O som de estática cortou o silêncio do crepúsculo. Luzes verdes piscaram no painel até que a luz vermelha, acima do microfone, começou a piscar. Inclinei-me em direção ao microfone. Meus lábios rachados se curvaram levemente. Todas as frequências conectadas. A partir de hoje, todos que me machucaram serão caçados por zumbis. Até a morte. No momento em que as palavras saíram da minha boca, uma força invisível irrompeu da torre de sinalização, varrendo tudo para fora com um rugido trovejante. Eu não precisava olhar. No instante em que as palavras proféticas entraram em ação,
minha consciência se conectou de forma absoluta a todos os zumbis da cidade. Num raio de 10 milhas, cada zumbi vagando pelas ruínas, rugindo, roendo carne, parou no mesmo segundo. Em seus olhos, cinza esbranquiçados, uma luz estranha, dourada e escura cintilou em uníssono. Essa luz era minha vontade. Na outra ponta do painel de controle, o alto-falante militar estalava com comunicações vindas da base. Merda! Que diabos foi essa transmissão? Era aquele desperdício mudo de espaço? A voz de Paul. O som denso de tiros e respiração ofegante indicava que eles ainda lutavam contra a horda fora do perímetro da base. Paul, tem algo errado! Esses zumbis! Eles estão atacando qualquer um! Outra voz gritou em pânico, um dos membros da equipe que já havia esmagado meus dedos. Fechei os olhos e me recostei na cadeira, ouvindo em silêncio. No rádio, Paul arfou e rugiu. Por que estão entrando em pânico? Abram fogo, droga! Mas então sua voz mudou completamente, tomada por um terror profundo. Porque milhares de zumbis dentro da base haviam recebido uma ordem silenciosa. Eles abandonaram os sobreviventes comuns e fixaram os olhos em Paul e nos 7 ou 8 membros da equipe de ataque ao seu redor. Aqueles que me haviam chutado e espancado até o limite. Paul, eles estão olhando pra cá. Todos eles. Saiam daqui! Não cheguem perto! Ah! Os gritos rasgaram a estática do rádio. Ouvi o som de metralhadoras disparando sem controle, mas os zumbis avançavam como uma muralha de carne, onda após onda engolindo tudo. O som de carne rasgando, ossos quebrando e gritos desesperados se entrelaçava no alto-falante como uma sinfonia brutal. Paul finalmente cedeu. Enquanto corria, gritou pelo rádio preso ao peito. Lydia, você está por trás disso, não está? Seu monstro! Peguei o microfone. Meus dedos brincavam distraidamente com o sangue seco nas minhas costelas quebradas, e o canto da minha boca se curvou em um sorriso frio. Já desistiu? Minha voz atravessou as ondas de rádio e atingiu seus ouvidos com precisão cruel. Alguns dias atrás, quando você quebrou minhas costelas e esmagou meus dedos, eu nem consegui gritar. Do outro lado, os rugidos de Paul já estavam sendo engolidos pela horda. Um zumbi mutante enorme cravou os dentes em sua coxa e o arrastou, ainda gritando, para dentro do enxame. Ah! O som final de sua garganta sendo rasgada ecoou pelo rádio, e seus sinais de vida desapareceram. Abri os olhos. Meu olhar atravessou o vidro manchado de sangue da torre e alcançou o centro de comando da base e a ala médica à distância. Os capangas estavam mortos. Agora era a vez dos que estavam no topo, e dos que se escondiam atrás de camas de hospital, fingindo estar mortos. Através da visão do zumbi do segundo estágio, eu assisti a cena se desenrolar dentro da base, na ala médica. Mesmo com o mundo lá fora se tornando um inferno, aquela ala VIP de alto nível permanecia completamente intocada. Emma estava recostada na cama branca impecável do hospital, as cores do rosto recuperadas. Archie estava sentado ao lado dela, descascando uma maçã, a voz cheia de alívio. Emma, ainda bem que você está bem. Eu te disse, forçar aquela muda a falar uma vez não ia matá-la. Emma soltou uma risada leve, um brilho de desprezo presunçoso nos olhos. Mesmo que ela tenha alguma utilidade, ainda é só um cachorro criado pela base. Archie, assim que essa horda passar, nós... Bum. Ela não terminou a frase. O vidro reforçado à prova de explosões da ala VIP, supostamente capaz de resistir a um ataque direto de foguete, foi instantaneamente despedaçado em pó por uma força monstruosa. O zumbi, cheirando a podridão, caiu no quarto do hospital em meio a uma chuva de estilhaços. Seus olhos cinza esbranquiçados, brilhando com uma luz dourada escura, fixaram-se em Emma. Emma! Archie soltou um uivo quebrado. O sorriso no rosto de Emma congelou. Antes que pudesse reagir, o zumbi já avançava como um borrão. O som de carne sendo rasgada ecoou pelo quarto. As garras perfuraram seus ombros com força esmagadora. A mandíbula se abriu e se fechou em torno de seu pescoço, e torceu com brutalidade. A garganta de Emma foi arrancada pela raiz. Sangue jorrou, respingando o rosto e o cabelo de Archie. Ela convulsionou na cama, os olhos arregalados, emitindo um som molhado e gorgolejante. Olhou para Archie em completo choque, e então perdeu a vida. Cortei o elo da visão. Ouvindo os gritos despedaçados de Archie pelo rádio, desliguei calmamente o canal de monitoramento. Os subordinados estavam mortos. Agora era a vez do comandante. Bang! 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 A pesada porta de ferro da estação de transmissão foi golpeada com violência. Olhei para o monitor de vigilância cheio de estática. Fred, o comandante supremo da base. Lydia, eu sei que você está aí. Ele caiu de joelhos diante da porta com um estrondo. Sem hesitar, bateu a testa no concreto. Eu estava errado. Eu fui cego. Eu não devia ter tirado seus privilégios. Eu não devia ter deixado eles encostarem em você. Por favor, tenha misericórdia. Faça os zumbis pararem. Se você parar com isso, você será a rainha da base. Eu te dou minha posição. Observei sua encenação com olhos frios. Quando me transformou em uma bateria muda, ele disse que era pelo bem do mundo. Quando viu Paul quebrar meus dedos, chamou de preço da minha desobediência. Não respondi às súplicas dele. Apenas me inclinei lentamente e pressionei o botão de transmissão mais uma vez. Nem o comandante pode escapar. 7 palavras, roucas e calmas, ecoaram pelos alto-falantes. No monitor, Fred congelou. O desespero tomou seus olhos. Ele se levantou num salto e correu em direção ao bunker interno. Não o persegui. Depois que as palavras proféticas são ditas, tornam-se lei absoluta.
Naquela mesma noite, Fred voltou ao escritório de comando e se trancou atrás de 3 portas blindadas, deixando apenas um guarda de confiança ao seu lado. Ele acreditava que aço e concreto seriam suficientes. O que ele não sabia era que o guarda carregava, sob o uniforme, um arranhão antigo deixado por um rato mutante. À meia-noite, o vírus adormecido despertou. Na sala de transmissão, sentia a lei se cumprir. Dentro do escritório selado, Fred não teve tempo de reagir antes que o guarda mutante avançasse, o prendesse na cadeira e rasgasse sua garganta. A liderança foi eliminada. Os abusadores caíram. Arrastei meus ossos quebrados até a janela e observei as ruínas em chamas abaixo. Então, um homem magro, coberto de sangue, cambaleou entre os cadáveres e ergueu o olhar em direção à torre de transmissão. A porta de ferro enferrujada soltou um guincho estridente quando Art tropeçou e colidiu com a sala de transmissão. Encostei-me na janela, observando friamente aquele homem, aquele a quem um dia eu tinha me submetido de boa vontade. A marca da runa ainda parecia ecoar como uma lembrança distante. Em poucos dias, sua arrogância autossuficiente, o orgulho que ele exibia dentro da base, havia desaparecido por completo. Seu rosto, antes cheio, agora estava afundado, marcado pela fome e pelo medo. Ele estava tão magro que mal era reconhecível. Lydia. No momento em que me viu, seu corpo inteiro tremeu. Ele avançou de joelhos e se agarrou à minha perna com desespero. Lydia, eu estava errado. Eu estava completamente errado. Art pressionou o rosto ensanguentado contra minha perna, chorando tanto que mal conseguia respirar. Foi aquela mulher, a Emma. Ela mentiu para mim. Ela disse que você só precisava falar uma vez. Só uma vez. E isso a salvaria. Eu não sabia que isso ia destruir tudo pelo que você trabalhou. Observei-o em silêncio, com os olhos semicerrados, sem reagir à sua atuação. Não sabia? Lydia, nós crescemos juntos. Você me amou um dia. Você teria dado sua vida por mim. Ao ver minha indiferença, Art ergueu o rosto em desespero. Você não pode me perdoar por isso? Só uma vez? Basta uma palavra. Diga para os monstros lá fora não me matarem. Eu vou te esperar para sempre. Eu serei seu escravo. Aqueles olhos, antes tão claros, agora eram apenas terror e egoísmo. Do corredor, os rugidos gelados e o som de passos arrastados se aproximavam. A horda de zumbis que o seguira até a torre já estava nos corredores. Ouvindo os rosnados se aproximando, Art desabou completamente. Por favor, só diga alguma coisa, Lydia. Você realmente vai me ver morrer? Olhei para ele de cima. Meus lábios se entreabriram levemente. Ao ver o movimento, o corpo de Art estremeceu. Um brilho desesperado e quase alucinado surgiu em seus olhos. Parei por 2 segundos inteiros, então fechei a boca, sem expressão, e puxei minha perna do aperto dele. Não, não, não. O brilho nos olhos de Art se quebrou instantaneamente e se transformou em desespero absoluto. Virei-me. Arrastando meus ossos quebrados ainda não cicatrizados, caminhei em direção às escadas que levavam ao telhado sem olhar para trás. Todos os laços restantes foram cortados naquele silêncio. Lydia, volta aqui, seu demônio. Eu espero que você morra de forma miserável. Ah! Enquanto eu me afastava, a pressão invisível que mantinha o zumbi sob controle se rompeu com um estrondo. O som da porta sendo arrombada ecoou atrás de mim. Eu não olhei para trás. Nenhuma vez. Empurrei a pesada porta de ferro do telhado, e o vendaval invadiu instantaneamente minha jaqueta vazia. Do corredor abaixo, os gritos de Art já haviam silenciado completamente. Arrastando minha perna quebrada, atravessei os escombros e caminhei passo a passo até a beirada do prédio. À distância, a base de sobrevivência já havia sido reduzida a uma ruína desolada, mortalmente silenciosa. Uma respiração quebrada e rouca, como um fole rompido, saiu do meu peito. De repente, tossi uma enorme quantidade de sangue negro, espesso, misturado a fragmentos dos meus próprios órgãos internos. Sem a supressão da runa, e sem o apoio do poder, minha força vital havia sido levada ao limite absoluto. Até meu corpo físico avançava irreversivelmente em direção à morte. Eu não viveria além daquele dia, mas isso não importava. Uma paz que eu nunca havia conhecido antes tomou conta de mim. O vento frio cortava meu rosto como lâminas. Inclinei a cabeça para trás e encarei o céu cinzento e turvo. Esse maldito apocalipse havia ampliado 1000 vezes os desejos mais sombrios do mundo. Neste telhado vazio e silencioso, não havia base, nem runas, nem demônios ameaçando minha vida para me forçar a falar. Não havia mais ninguém para me julgar. Ninguém para me impor moralidade em nome de grandes causas. Fechei os olhos e senti aquele último, frágil fio de calor escondido profundamente no meu corpo. Era a minha vida. Extraía, gota a gota, e reuni tudo na minha garganta seca. Uma dor lancinante atravessou minhas cordas vocais e perfurou meu cérebro. Meus olhos se abriram de repente, e encarei a horda de cadáveres abaixo. Apocalipse. 2 palavras saíram dos meus lábios, e o sangue imediatamente encheu minha traqueia. Engoli a espuma sanguinolenta com força, e usando a última força que me restava neste mundo, encarei o céu cinzento e declarei uma palavra de cada vez. Acabe com isso. No instante em que as palavras caíram, uma ondulação invisível se espalhou do meu corpo, varrendo a cidade inteira. O próprio tempo pareceu parar. Por 100 milhas ao redor, milhões de zumbis ficaram congelados no mesmo instante. Permaneceram suspensos em suas posições de avanço, escalada e ataque. O último brilho estranho em seus olhos cinza esbranquiçados se apagou de forma abrupta. Então, como esculturas de areia corroídas por 1000 anos, os corpos começaram a se desfazer com um estrondo. Primeiro 10, depois 100.
Depois milhões. Os monstros da cidade inteira não tiveram tempo de emitir som antes de desabarem no chão. A carne se dissolveu. Os ossos viraram pó. Em poucos segundos, toda a horda se transformou em uma nuvem de poeira branca que se espalhou pelas ruínas com o vento. Nenhum zumbi jamais se ergueria novamente. Os vírus, os monstros distorcidos e os 3 anos de pesadelo foram completamente apagados por aquela última lei. Um feixe de luz dourada atravessou as nuvens espessas. O sol, há 3 anos escondido, finalmente caiu sobre a terra arruinada, anunciando o renascimento do mundo. A luz era quente. Encostei-me no corrimão frio de concreto e deslizei lentamente pela parede até sentar no chão. Minhas pálpebras ficaram pesadas. O único som era o vento limpo passando pelo arranha-céu. Finalmente havia acabado. Puxei levemente o canto da boca, encarei a luz do sol há muito perdida e fechei os olhos devagar. Fim, que Deus te abençoe.